Fala galera, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nesse momento. E hoje eu queria compartilhar um texto que está no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 16, que fala sobre Ananias. Diz assim o texto: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Eu queria falar um pouco a respeito desse texto, porque é uma coisa, o tema que eu adaptei para esse texto foi: o que sentimos tem a ver com quem nós somos. E quando a gente fala, sobre Atos 9, o primeiro texto que vem à cabeça vem sobre a conversão de Saulo. Mas nesses versículos aqui eu pude ver a conversão de Ananias. Quando Jesus chega para ele e dá orientação para ele ir procurar por Saulo, que tinha recém tido um encontro com Jesus, estava cego. E Ananias, ele, por um momento, eu fico imaginando, por um momento ele para e fala: Mas Jesus, esse é o cara que tá matando os cristãos. É o cara que tá perseguindo o teu povo. O Senhor quer que eu vou lá e fale com ele e eu sou cristão, né? Como isso, né? Eu fico imaginando ali a cabeça de Ananias nesse momento, o medo, que dominou ele por um pequeno período de tempo. Mas eu vejo também que teve um certo preconceito da parte de Ananias. Porque no versículo 10, quando o Senhor aparece para ele, ele prontamente ele pronuncia: Eis-me aqui, Senhor. E nos versículo 13, ele já responde ao Senhor que ele tem ouvido os boatos sobre Saulo. Recentemente, ele tinha consentido com a morte de Estevão, porque no capítulo 8, no verso 1, a palavra diz que Saulo consentiu com a morte de Estevão. Então, Estevão foi morto apedrejado e Paulo consentiu com a sua morte. Então eu imagino que Ananias estava todo: o cara tá vindo aí, ele tá perseguindo, ele vai matar, ele tem autorização, porque ele pediu, ele foi até o sumo sacerdote e pediu carta das sinagogas com autorização para poder prender e matar o povo cristão. E nesse momento eu fico imaginando, o grau de preconceito que gerou nesse momento. Porque até então Ananias, fiel, crente, cristão, a primeira oportunidade que ele tem de ir para algo que é, vamos dizer assim, contrário ao que ele tem vivido até então, porque, cara, você chegar na igreja e pregar para 50 membros da igreja é uma coisa. Agora você ir lá na praça, no meio de uma roda de fumo, no meio de pessoas que usam drogas, para você falar de Deus para uma prostituta, de repente o mesmo preconceito que teve com ele às vezes bate no nosso coração. Mas quem é um drogado perdido? A gente vê muita gente aí em situações, infelizmente, situações precárias na rua por causa das drogas, por causa da prostituição, enfim, sendo fantoches do inimigo. E às vezes a gente, sem querer, a gente acha que, pra ele não tem jeito. Eu tô falando por mim, eu imagino que Ananias deve ter pensado: como que eu vou falar de Deus? Como que eu vou orar por alguém que persegue o povo cristão? Como que eu vou falar de Jesus Cristo para um cara que mata quem segue a Jesus Cristo? Você entende a minha linha de raciocínio? Então,
me chamou muita atenção porque eu vi que teve um certo preconceito da parte de Ananias. E na minha vida, isso acontece, sem com que eu perceba. Muitas vezes eu acho que uma pessoa que é viciada em drogas, esse não tem jeito. Muitas vezes eu acho que uma prostituta que leva uma vida fácil, de repente vive no conforto que o mundo oferece, na enganação que o diabo propõe, a gente acha, é perca de tempo em falar de Cristo e mostrar o caminho para essa pessoa. E esse preconceito existe dentro da gente. Talvez você tenha uma situação semelhante, não nesses casos necessariamente, mas de repente algo muito próximo disso, porque as coisas elas vão nos cegando de uma forma que a gente não consegue perceber. De repente Ananias vinha até então fazendo a sua parte para o reino, mas quando ele se deparou com uma situação que batia de frente com ele, com o que ele vinha vivido até então, eu acho que ele não tinha vivido nada igual. E falar de Jesus para a pessoa que queria matar quem falava de Jesus. Gerou um preconceito nele. Eu tive esse entendimento na palavra. Então, o que a gente sente tem a ver com quem nós somos. Quem nós somos realmente? O que a gente sente realmente? A respeito de quem está lá fora, a respeito do irmão que se desviou da igreja, saiu dos caminhos do Senhor. O que realmente a gente pensa? Cara, isso reflete muito em quem a gente é. Muitas vezes a gente veste uma capa de santidade, mas lá no nosso interior nós não passamos de fariseus. Essa palavra me confrontou, porque como eu gosto de ler a Bíblia, muitas vezes eu cheguei dentro de mim a achar que o nada do que eu conheço, de repente me faz um pouco melhor do que um recém-convertido, de repente. E, cara, não é assim. A gente se engana, a gente deixa de crescer perante Deus, deixa de crescer aos pés de Jesus, porque a gente não olha para dentro de nós mesmos. Ainda há pouco eu estudava um texto sobre a gente olhar o cisco que está no olho do irmão, mas a gente não para ver a plantação de eucalipto que está no nosso olho. Porque é mais fácil eu esconder o meu erro embaixo do tapete e sentar com mais alguém e apontar o erro do irmão, porque o meu está escondido. Só que lá na frente, isso que eu escondi embaixo do tapete vai ser uma pedra de tropeço para que eu possa prosseguir. E nesse texto eu vejo a conversão de Ananias, porque Ananias ele obedeceu, ele chegou até onde estava Saulo, que veio a ser Paulo, e passou a mensagem que Jesus tinha passado para ele. Enfim, como a maioria de vocês conhece, Paulo foi um grande homem de Deus, foi um grande discípulo do Senhor. E Jesus fala, né, no versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu creio que essa mensagem ele estava se direcionando a Paulo, né? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, falando para Saulo. Mas para Ananias, que até então seria um sofrimento, ele ir falar com um cara que de repente, né, ele não sabia ainda dos encontros ali, da conversão. De repente ele achou que era uma viagem só de ida. Pô, vou chegar lá, o cara vai me prender e vai me matar, ele tem autorização. Então eu creio que nessa conversa, nesse pequeno diálogo, Ananias ele se converteu de algo que estava lá encalacrado lá dentro do coração dele. Algo que ele nem imaginava que teria, porque até então ele não teria vivido nada igual. E muitas vezes na nossa vida a gente precisa chegar numa situação dessa para a gente poder acordar. Eu louvo a Deus por tudo que eu já vivi até agora, por tudo que eu tenho aprendido da parte do Senhor, porque cada dia mais que esses... Gente,